A vida é cheia de surpresas. Mas quem está em Cristo, sendo nova criação, não é controlado pelas circunstâncias. Nós fazemos planos e às vezes nossos planos não vingam. E às vezes nos frustramos por conta disso. Nós fazemos um planejamento de comprar um bem, seja móvel ou imóvel, e às vezes a gente não consegue finalizar e nos frustramos por isso. Mas o que o profeta declarou na sua oração diante de Deus é a mais pura verdade, ou pelo menos deve ser para o povo de Deus, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Nós temos uma tendência de reclamar de tudo, reclamamos demais, quando alguma coisa foge ao nosso controle, e quase que todas as coisas fogem, né? A gente fica amargurado. Mas o profeta Abacuque, ele diz, depois que ele fez uma avaliação da situação da nação de Israel, e ele vê que nem tudo está de acordo com o que eles planejaram. E ele olha para todas as possibilidades e ele chega a uma conclusão. Só existe um estilo de vida vitorioso. Só existe uma forma de viver agradável a Deus. É quando Ele se torna a nossa grande alegria de viver. Quando Ele é maior do que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos. Quando Ele é mais importante que a nossa família, mais importante que o nosso emprego, mais importante do que o nosso ministério, mais importante do que nós mesmos. Quando Deus se torna o primeiro, aí nós podemos declarar como profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, ele não prospera, ele não amadurece, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, tiradas, levadas, e nos currais não haja gado. Desolação, né? Perdas enormes. Mas ele conclui: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele faz toda a diferença em nossa vida. Precisamos aprender a ter essa mentalidade. Esse modo de viver precisa entrar dentro de nós, queridos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, antes de orar pela sua vida. Estamos falando sobre dois mundos e dois estilos de vida. Dois mundos, dois estilos de vida. Só existem esses dois mundos e dois estilos de vida. Ou nós estamos em um ou estamos em outro. Há duas classes de pessoas no mundo, só duas: os salvos e os ainda não salvos. Só essas duas categorias de pessoa.
Os que são salvos já estão salvos, e os que ainda se salvarão. Eu coloquei aqui essa expressão, mas a expressão adequada é os salvos e os perdidos. Mas tem muito perdido que ainda vai se salvar. Será alcançado pelo Evangelho, ouvirá a voz do Espírito Santo, crerá em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e será salvo também. Mas muitos não serão salvos. Então, só há duas classes de pessoas neste mundo: os salvos e os perdidos, os ainda não salvos. Quando nós dizemos isso, nós estamos falando de duas cidadanias: a cidadania celestial e a cidadania deste mundo. Ou somos cidadãos do céu, ou somos meramente cidadãos da terra. Ou nós estamos numa ou noutra condição. Nós estamos falando de duas cidadanias. Uma está sob o governo de Deus, a outra sobre o governo do príncipe deste mundo. Olha que coisa tremenda. Nós não estamos aqui para passar tempo, porque o nosso tempo está sobrando. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos mudar de vida. Precisamos reordenar os nossos caminhos. Precisamos corrigir as nossas vidas. Precisamos que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar em cada canto da nossa vida e fazer as mudanças necessárias. Precisamos ser corrigidos. Precisamos ser restaurados para que nós tenhamos uma vida plena. O meu carro está na oficina. Bati, carro no trânsito, carro novo, mandei para a oficina. Por que eu não vou andar nele amassado? Porque ele precisa ser recuperado, ser restaurado. Senão ele perde o valor. Ele é desvalorizado. Ele perde o preço de mercado. Então está na oficina. Quando eu o retirar, ele vai estar zeradinho, bonitinho, valorizado. Assim também acontece conosco, enquanto seres humanos. Tem muitas falhas na nossa vida, no nosso caráter. Nós nos acidentamos muito facilmente. Todo dia, nós somos vítimas de um acidente chamado pecado, falta de vigilância, e vamos nos desgastando, vamos tendo a nossa performance comprometida. As pessoas olham para nós e veem que nós estamos com problemas. Assim como quando você está no trânsito, você vê um carro amassado, você vê, e você vê o amassado. Muitas vezes você não vê nem que marca que é o carro, depois que você observa que marca que é aquele carro. Mas o que te chama a atenção logo de cara é o amassado na lataria do carro. É ou não é? Claro que sim. Depois você observa o carro, você vê que é um carro do ano, um carro de marca, e você diz: que pena, amassou. Vai ter que trocar, ou vai ter que recuperar a peça. A nossa vida também é assim. Nós estamos todos os dias sofrendo um determinado acidente, amassando a nossa lataria, vamos dizer assim, aquela parte que é visível.
que é o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, vai sendo machucado pela falta de vigilância, pela falta de cuidado. E isso vai mexendo com a nossa estrutura. E nós vamos demonstrando pelo nosso comportamento se nós estamos inteiros ou não, se estamos conservados ou não, se nós estamos como deve ser ou não. É uma questão de cidadania. E uma está sob o governo de Deus e a outra cidadania está sob o governo do príncipe deste mundo. Quem está no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, está sendo continuamente transformado, recuperado, consertado, vamos dizer assim. Todo dia Deus trabalha na nossa vida, trabalha o nosso caráter, trabalha o nosso temperamento, porque Deus não é glorificado quando nós saímos totalmente fora de forma, deformados. O mundo precisa olhar para você que se diz cristão, diz que crê em Cristo. O mundo precisa olhar para você e ver que a sua vida está em ordem. Não tem nenhum amassado na sua lataria, no seu caráter, no seu estilo de vida. Como está a sua vida? Como está? Você foi abalroado? Você foi vítima de um acidente que deixou marcas, que deixou amassado, que deixou você deformado? Como está a sua vida? Como está o seu vocabulário? Como está a sua mente? A sua mente é a mente de Cristo ou é um latão de lixo? Você é o que você pensa que é. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. E isso fala de cidadania, de que reino você pertence. Se ao reino dos céus ou se ao reino deste mundo apenas. Nós falamos na nossa primeira ministração que existe o reino de Deus ou o reino dos céus e existe o império das trevas. Nós estamos em um ou em outro. Nós somos cidadãos do reino dos céus ou do reino de Deus, ou nós estamos fazendo parte do império das trevas. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. É um mundo trevoso. É um mundo complicado. É um mundo onde impera a desordem, a morte dos valores, que impera a falta de comunhão. É um mundo cheio de intriga, é um mundo cheio de ambição egoísta, é um mundo onde um cachorro, um pet, tem muito mais valor do que o ser humano. Quando um ser humano é atropelado, e às vezes ele tem que ser conduzido para o pronto-socorro, muitas vezes isso se tornou assim tão normal, mais um que foi atropelado. Mas ai de quem atropelar um pet. Ai de quem matar uma ave. Ai de quem matar um mico-leão dourado. Ai de quem fizer prisioneiro, aprisionar um animal silvestre, um canarinho que seja. Aquilo vai para a mídia, uma multa pesadíssima,
porque danificou um animal. É importante o animal? É claro que é. Mas está havendo uma inversão de valores. O ser humano está perdendo o valor a cada dia. Cada dia que passa, o ser humano é menos valorizado. Quer uma prova? Os abortos. Ultimamente agora, aquela menina de 11 anos, que sofreu abuso, fizeram um aborto do bebê de 6 meses, não é? Não foi isso? 6 meses? 6 meses, gente. Tudo formado. Faltando apenas amadurecer o pulmãozinho para poder nascer e respirar, sem aparelho. Arrebentaram com aquele bebê. Estraçalharam aquele bebê. O ser humano perdeu o senso de valor, de dignidade. Mas isso é de cidadãos do mundo, do império das trevas. Porque os cidadãos do reino dos céus, eles pensam diferente. Quem tem valor é o meu próximo. Por isso o padrão do reino dos céus é este. Jesus disse: você vai amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu ser, e você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão do reino dos céus. Então é impossível nós assassinarmos alguém quando nós somos cidadãos do reino dos céus, que nos orientamos pelos padrões do céu. Eu não vou fazer para o meu próximo o que eu não quero que seja feito comigo. Não falarei mal de ninguém, porque não gostaria que alguém falasse mal de mim. Ainda que o que eu esteja falando seja uma verdade, mas eu estarei denegrindo aquela pessoa publicamente. Ela vai se acertar com Deus. Ela vai se ajustar com Deus. Eu não tenho o direito de colocar o caráter de quem quer que seja jogado na sarjeta. Não tenho o direito de difamar quem quer que seja. Não é problema meu difamar. É responsabilidade minha amar e orar por ele. Mas hoje a gente percebe que isso é uma fantasia, né? As pessoas estão perdendo o senso de valor. Primeiro, ela se autodesvaloriza, porque vive uma vida na impiedade. Toda pessoa que se orienta pelo pecado, pelos valores da carne, da natureza caída, ela está se autodesvalorizando. Ela está falando o seguinte: a minha vida não é valorosa. O seu estilo de vida revela que tipo de pessoa você é. O seu linguajar revela de que reino você é, a qual reino você pertence. A forma como você se relaciona no dia a dia revela de onde você é cidadão. Se é cidadão do reino dos céus ou se é cidadão do império das trevas. O seu estilo de vida te condena ou te aprova. É isso que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus falou muito sobre o príncipe deste mundo. Em João capítulo 12, versículo 31, Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Este mundo pecador, promíscuo, esse mundo violento,
esse mundo que não leva Deus a sério, esse mundo que jaz no maligno, será julgado por Deus. Todo pecado será castigado. Lembra daquele, acho que tem não sei se é filme ou se é uma peça, toda nudez será castigada. Acho que tem alguma coisa mais ou menos isso. Toda nudez será castigada. Não sei se é filme ou se é peça de teatro. Peça de teatro. Todo pecado será julgado. Ou na cruz de Cristo, nos libertando do poder do pecado, ou diante do trono de Deus, onde ninguém terá escapatória, onde ninguém poderá fugir das consequências do seu pecado não perdoado. Quem pertence ao reino de Deus é porque teve e tem diariamente os seus pecados perdoados, lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Quem pertence ao reino de Deus torna-se habitação de Deus no seu espírito. Deus passa a habitar o ser dessa pessoa, porque ela nasceu de novo pela fé. Mas quem não tem Cristo, não tem esperança, não tem Deus no mundo, está dependendo de si mesmo, das suas boas obras ou boas intenções. Mas a Bíblia diz que este mundo, ele será julgado. Todo pecado será descoberto, exposto diante de Deus no dia do juízo. João 14, versículo 30, Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus reconheceu que este mundo caído tem um governo, e Jesus chamou esse governo de príncipe deste mundo. Alguém que lá atrás caiu em pecado. A Bíblia diz que esse príncipe era Lúcifer. Um anjo, um querubim, criado por Deus, querubim da guarda, que protegia ali o acesso à presença de Deus. Um querubim ungido, bonito, inteligente. Ele deixou a vaidade entrar no seu coração, e ele gerou o primeiro pecado. Com ele, o pecado veio à existência. E hoje ele procura pessoas. Ele quer evangelizar, entre aspas, o mundo, para que as pessoas não se aproximem de Cristo, não se aproximem do Evangelho, porque para ele já não tem mais remédio. Satanás não se arrepende. Satanás não pode ser perdoado. O pecado dele é imperdoável. Mas o homem que foi criado à imagem de Deus tem a oportunidade e a chance de ser perdoado pelos seus pecados. Lúcifer, embora tenha sido um querubim ungido, maravilhoso, esplendoroso, ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, para ele e para os anjos que o seguiram na rebelião, não existe perdão. O perdão só é acessível àqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu e você. Então ninguém precisa viver na escravidão do império das trevas. Se alguém se encontra dominado pelo império das trevas,
ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor, ele pode ser liberto do império das trevas pelo poder salvador de Jesus. Para esse que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, existe perdão. Para qual pecado? Todo e qualquer modalidade de pecado. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uma das características de quem pertence ao reino dos céus é que ele não vive na prática do pecado consciente. O pecado não é rotina na sua vida, é um acidente, é um descuido, um vacilo, uma falta de vigilância. Mas a pessoa, quando ela comete um pecado e ela é cidadão dos céus, o Espírito Santo a convence daquele pecado, ela volta rapidamente à presença de Deus, confessa o seu pecado, clama por perdão, recebe o perdão de Deus e a purificação pelo sangue de Jesus, e retoma a sua jornada com Deus. Satanás e os seus demônios não podem usufruir desse privilégio. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo bem complicado. É tempo de brilhar. É tempo de manifestar a glória de Deus. É tempo de você mostrar a que veio. Quem é você? Tem um livro que o título é Quem é você quando ninguém está olhando? É o título de um livro. Quem é você quando ninguém está olhando? Isso mexe, não mexe? Quem é você quando está só você e o seu laptop, sua TV, seu smartphone? Quem é você quando ninguém está próximo de você? O que você vê? O que você acessa? Em que sites você entra? Você é, no privado, o que é à vista. Você deve ser, no particular, o que é, onde todo mundo pode te ver. O seu caráter não pode mudar, os seus valores não podem mudar. O que você é publicamente, você deve ser no privado. O seu padrão de comportamento, de maneira aberta na sociedade, deve ser o mesmo padrão de comportamento quando está só você e mais ninguém. Sabe o que é isso? Cidadania. Cidadão. De que lugar você é? Você é cidadão do reino dos céus ou você é cidadão do império das trevas? Jesus falou, João 16:11, quando o Espírito Santo viesse e fizesse a sua obra de restauração, ele disse que as pessoas seriam ensinadas sobre a realidade do pecado, do mal, da mentira, do engano. E haveria ali o Espírito Santo trazendo juízo sobre todo comportamento que não condiz com o fiel da balança de Deus. João 16:11 diz: do juízo
falando do Espírito Santo exercendo juízo. Esse mundo vai enfrentar juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o próprio príncipe deste mundo já está julgado. A sua sentença já foi decretada. Ele é cativo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ele estava jogando a pá de cal no império de Satanás, na pessoa de Satanás. E, conforme foi profetizado em Gênesis 3,15, Jesus estava esmagando a cabeça de Satanás. Na ressurreição, se consumou a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o mundo sem Deus. Agora, quem quer viver livre do pecado pode. Basta tornar-se cidadão do reino dos céus. Mas quem não quiser, permaneça como está, porque já está como cidadão do império das trevas. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ele habita no ar, nos ares, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A marca dos cidadãos do império das trevas, o que caracteriza o cidadão do império das trevas é desobediência. Desobediência. Porque Adão e Eva caíram em desgraça, se viram envoltos pelas cordas do pecado, foram tirados do paraíso para amargar a consequência do pecado, até que a morte física os alcançasse, por causa da desobediência. Deus ordenou para eles: de todas as árvores do jardim que eu plantei para vocês, vocês podem comer. Inclusive a árvore da vida, que está no centro, que era o centro do jardim. Eles podiam comer da árvore da vida. Não sabemos quanto tempo durou até a queda acontecer, mas eles comiam da árvore da vida, sempre que assim o quisessem, antes de desobedecer a Deus. Deus disse: só tem uma árvore que vocês não podem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só uma, gente, no meio de milhares de outras árvores. É isso que é terrível. Uma tentação nos joga por terra. Uma tentação não administrada pela fé, não resistida em nome de Cristo, ela nos derruba, nos joga na sarjeta, na lama, detona com o nosso caráter, detona com o nosso nome, a nossa fama vai lá para o lixo. Um pecado é suficiente. Foi um pecado da desobediência que tirou Adão e Eva do jardim. Um pecado, a desobediência. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus nos deu vida. Olha aqui a palavra de esperança. Deus nos deu vida, estando nós mortos
nos nossos delitos e pecados. Então, para você, criado em imagem e semelhança de Deus, tem jeito, tem esperança. Pecados nos quais andastes outrora. Sabe quando você se lembra de 30 anos atrás? 40 anos atrás? 60 anos atrás? Vem à sua mente aquele comportamento pecaminoso. Às vezes, eu fico encabulado. Como que a nossa mente é poderosa. Como que vem aquela imagem de um comportamento pecaminoso. Deus já nos libertou, nos deu vida, mas as lembranças continuam, para que nós possamos nos resguardar de não cometer o mesmo pecado. Você se lembra e fala, puxa vida, eu desci muito fundo, eu me sujei demais. Por que essas lembranças nos vêm à mente? Para você aprender, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você pecou no passado, você pode voltar a pecar no presente, aquele mesmo pecado lá de trás, que já foi até perdoado, mas a lembrança dele ficou. O que você precisa fazer? Você precisa renovar a sua mente cada dia. A Bíblia diz assim, levando cativo à presença de Cristo todo pensamento, para que toda fortaleza, tudo aquilo que o diabo, que o pecado construiu na nossa mente, na nossa alma, nós devemos levar isso cativo e mantê-los cativos em Cristo, para que nós não venhamos repetir aqueles pecados. Tem gente que tem pecado de estimação, não larga dele de jeito nenhum, ama aquele pecado, mas o salário do pecado é a morte, é a vergonha, é a dor, é o prejuízo, é a difamação. Você perde crédito. Quando nós olhamos para a sociedade e você vê algumas pessoas que realmente praticaram alguns pecados, manifestaram o seu caráter distorcido. Às vezes a pessoa quer passar um batom, né? Quer passar um paninho naquilo ali para poder enganar aqueles que sabem o que eles fizeram. Tenta camuflar, mas não dá, gente. O pecado não pode ser oculto para sempre. Existe uma declaração, Deuteronômio, Moisés dizendo para o povo de Israel, o seu pecado vai te achar. Olha que coisa tremenda essa. O seu pecado vai te achar. Se você quiser se ver livre do seu pecado, arrependa-se, peça perdão, receba purificação pelo sangue de Cristo, porque senão aquele pecado cometido há 40 anos atrás, ele vai te achar, ele vai te aprisionar. Vou contar uma experiência pessoal. Eu cometi um pecado com uma pessoa, um pecado mais voltado assim para a desonra, vamos dizer assim, o desrespeito, a falta de gratidão. E isso foi há mais de 40 anos atrás.
depois, me converti e comecei a minha jornada com Deus. E Deus me abençoando, me abençoando, me abençoando. Mas acho um ano atrás, um ano e pouco atrás, Deus disse para mim: você tem que resolver aquele negócio. O seu pecado diante de mim já foi perdoado. Mas você não pediu perdão para a pessoa que você machucou. Você não pediu perdão pela pessoa que você não honrou. Vai lá, peça perdão para ele. Lá no interior, morando aqui em Goiânia. Mais de 40 anos, gente. Esse pecado tinha que ser resolvido. Diante de Deus estava resolvido. Mas tinha uma pessoa que sabia o que tinha acontecido. E com essa pessoa eu também tinha que acertar. Para provar a mudança do meu caráter. Para provar a minha cidadania. Um dia de domingo, peguei meu carro, falei para minha esposa que eu ia no interior, fui lá para a casa desse irmão. Esperei ele dormir, foi na hora do almoço, deixei ele dormir tranquilo. Quando deu lá pelas 3 horas, falei: chega de dormir, né? Vamos resolver o problema. O acordei, sentei com ele e a esposa na sala dele e abri o coração. Eu disse: eu vim aqui hoje para encontrar com você, para te pedir perdão por isso, por isso, por isso. Eu não posso mais carregar essa lembrança dolorosa. Eu não acertei as coisas com você. Mas eu vim aqui hoje só para te pedir perdão e dizer para você: sinto muito pela forma como eu agi. Você me perdoa? Ele disse: sim, te perdoo. Aí a esposa, né? Vamos tomar agora um café. Eu falei: não, eu não saio daqui sem que ele imponha as mãos sobre a minha vida. Ore por mim e me abençoe. Não saio daqui sem isso. E ele colocou as mãos sobre mim. Liberou o perdão. Ele não tinha mágoa nenhuma, mas ele tinha sido prejudicado. Liberou o perdão e me abençoou. Nos levantamos, nos abraçamos. Falei: agora eu vou aceitar o café. Sabe que é você vir assim, embora como uma pluma? Leve, liberto. O diabo não tem mais autoridade para me acusar por aquele comportamento errado, porque ele foi resolvido. Aquela parte danificada do meu caráter tinha sido restaurada no nosso relacionamento. Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de reconciliação. De chegar a olhar para Ele no olho dele e dizer: eu errei com você. Eu falhei com você. Eu fui injusto com você. Me perdoa em nome de Jesus. Quem é cidadão do reino dos céus vive diferente, gente. Não tem vergonha de se autocorrigir e não tem vergonha de pedir perdão para a pessoa que ele magoou.
Agora, quem está no império das trevas, está nem aí para isso, ó. Ele quer defraudar, ele quer destruir. É a natureza dele, é a cidadania dele, é de onde ele procede. E eu vou encerrar para poder orar com vocês, dizendo o seguinte: salmista no Salmo 51, versículo 1 a 5, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não dormia, era sempre acordado, sobressaltado com o seu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós cometemos algum pecado, qualquer tipo de pecado, o fazemos contra uma pessoa, geralmente. Mas antes de atingir aquela pessoa, a gente fere o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. Todo pecado é, primeiramente, contra Deus, depois contra o seu semelhante. Primeiro você precisa acertar com ele, e depois você precisa acertar com o seu próximo. Aí você vai ficar livre, liberto, para viver em novidade de vida e demonstrar de que mundo você é, do reino dos céus ou do império das trevas. Amém, queridos? Eu quero orar agora com você. Quero colocar a minha e a sua vida na presença do Senhor, para que o Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade. E que nós não possamos brincar com o pecado. Que nós possamos aprender a vigiar e a orar. E viver como verdadeiros cidadãos do céu. E sermos libertos pelo poder de Cristo do império das trevas. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele dá em caminhos de morte. Nosso coração nos engana, e engana mesmo. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque diante de ti está o nosso coração totalmente desvendado. O Senhor conhece cada pensamento, cada sentimento, cada ação, cada atitude, cada palavra, Senhor, que nós proferimos em desacordo com a Tua vontade. O Senhor conhece tudo. E nós te pedimos, ajuda-nos a permanecer em Cristo e viver como cidadãos do céu e rejeitar o pecado, abominar o pecado, amar o que o Senhor ama e detestar o que o Senhor detesta. Meu Senhor, que a nossa vida seja moldada pela vida de Cristo, que Cristo em nós, cada dia, controlando a nossa vida, o nosso ser, nos conduza em vitória e nos ajude a viver em novidade de vida.
Dá-nos, ó Deus, este sentimento, esta sensibilidade, para que toda vez que nós cometermos um pecado, que nós possamos nos arrepender, buscar o Teu perdão e também acertar com aquela pessoa que nós ofendemos, machucamos e denegrimos. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça, vamos cantar só essa parte. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus, deixa o Espírito Santo te levar a essa realidade. Não viva pelos seus sentimentos, pelo que você vê, viva pelo que diz a palavra do Senhor.